Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre sensores lineares e de distância. No caso serão LVDT, infravermelho, óptico e ultrassônico. Meu nome é Cauã e vamos lá. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o que é um sensor. Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico de maneira específica, produzindo um sinal que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição ou monitoramento. Desta forma, o sensor associado a um módulo de transformação do estímulo em uma grandeza pode ser definido como transdutor ou medidor, que converte um tipo de energia em outro para fins de medição. Falei esses dois termos, transdutor e sensor, mas eu vou diferenciar eles agora para ficar bem mais claro para vocês. É bem importante diferenciar os dois termos. Apesar de parecer a mesma coisa, o sensor é o dispositivo que vai receber o estímulo, geralmente físico, químico ou biológico. E transdutor vai transformar este estímulo relacionado a uma energia em outro tipo de energia para fins de observação. Por exemplo, o termômetro tem como sensor o mercúrio, que se expande com o aumento da temperatura, sendo o transdutor o tubo capilar, que no caso tem o mercúrio dentro. Ele tem uma escala graduada na parte de fora que vai se dar a medição da temperatura. Assim, um sensor pode ter intrínseco a ele um transdutor, ou seja, ele se sensibiliza com uma grandeza física, química ou biológica e reage com uma saída que pode ser em outra grandeza. Assim, o termômetro pode ser um sensor de temperatura, entre muitos outros, mas um transdutor não necessariamente é um sensor, pois ele apenas converte um sinal em outro, uma energia em outra. A literatura está repleta de tentativas de definir os termos sensor e transdutor, sendo alvo de trabalhos em várias instituições internacionais relacionadas ao desenvolvimento de padrões. Mas vamos lá, o que é um LVDT? É um transdutor de deslocamento variável linear. O termo LVDT significa transformador diferencial variável linear. É um transdutor indutivo mais usado que converte um movimento linear em sinal elétrico. Ele é um dispositivo eletromecânico usado para converter o movimento mecânico ou vibrações, especificamente movimento retilíneo, em uma corrente elétrica variável, tensão ou sinais elétricos, e vice-versa. Mecanismos de atuação usados principalmente em sistemas de controle automático ou como sensores de movimentação mecânica em tecnologia de medição. A imagem ao lado representa um sensor LVDT, transdutor LVDT. Funcionamento do transdutor LVDT. Ele tem essas 3 bobinas, como vocês podem ver. Ele é baseado em 3 bobinas e um núcleo cilíndrico de material ferromagnético de alta permeabilidade. Ele dá como saída um sinal linear, proporcional ao deslocamento do núcleo, que está fixado ou em contato com o que se deseja medir. A bobina central é chamada de primária e as demais são chamadas de secundária. O núcleo é preso no objeto cujo deslocamento deseja-se medir e a movimentação dele em relação às bobinas é o que permite esta medição. O princípio de construção. O transformador consiste em um enrolamento primário, P, e 2 enrolamentos secundários, S1 e S2, enrolados em um tubo cilíndrico, que é oco por natureza, e contém o núcleo. Ambos os enrolamentos secundários têm o mesmo número de voltas e os colocamos em cada lado do enrolamento primário. O enrolamento primário é conectado a uma fonte CA que produz um fluxo no intriferro e tensões são induzidas nos enrolamentos secundários. Sinais de saída dele são saída analógica e dedicada e temos a saída digital. O princípio de conversão dele é eletromagnética, magnetoelétrica e eletrostática.
Princípio de operação e trabalho. Como o primário, né, E, input, no caso a entrada, está conectado a uma fonte CA, a corrente alternada e as tensões são produzidas no secundário, LVDT. A saída no secundário S1 é I1 e no secundário S2 é I2. Portanto, a saída é output, é a diferença entre o E1 menos o E2. Por ser preciso e linear, este sensor é um dos preferidos dos projetistas de máquinas industriais. Para esses profissionais, estas duas características facilitam e dão maior qualidade aos materiais produzidos por qualquer segmento industrial. O sensor LVDT transforma o movimento mecânico ou vibrações em uma corrente elétrica variável. Ele é muito utilizado em sistemas de controle automático em tecnologia de medição. O sensor proporciona a quantidade de saída de voltagem, determinando a medição de uma corrente ou frequências ressonantes de bobina ou equipamento baseado em frequência. Né? Ele é utilizado em satélites, aeronaves, turbinas elétricas e automação, como mencionamos acima. Agora vamos falar um pouco sobre o sensor infravermelho. Né? Ele se divide em dois tipos. Seriam eles o infravermelho ativo, né, que é detecção por reflexão, e passivo, detecção por interrupção. Né? Apenas recebe o sinal. O sensor infravermelho ativo irradia um feixe de luz infravermelha e também tem a função de receptor desse mesmo tipo de luz. Em um sensor de alarme, por exemplo, quando acontece uma movimentação no ambiente, ocorre uma variação da luz infravermelha, permitindo que o sensor acione o alarme. Temos as barreiras infravermelhas, que elas estão paralelo um dispositivo à outra, né? E quando alguém passa entre os dois dispositivos, tem essa interrupção, né, do feixe infravermelho, e logo isso gera um sinal para avisar que tem algum objeto ali que está impedindo, né, o feixe de luz. Né, por exemplo, isso pode dar um sinal a um alarme para avisar, né, vamos supor que é uma residência, e isso possa ser utilizado para segurança. Temos os sensores infravermelhos passivos, que eles não emitem luz infravermelha, possuem apenas a função única de receber o sinal luminoso, detectando calor no ambiente. O sensor de presença é um exemplo disso, utilizado em residências para acender as luzes quando é identificado uma aproximação através do calor, que é emitido do corpo de uma pessoa. Características do sensor infravermelho. Os sensores infravermelhos têm uma lente denominada Fresnel, que caracteriza-se por ser branca, leitosa e multifacetada, com um LED interno que acende quando capta a intrusão no ambiente. Os sensores passivos podem ser com ou sem fio. Os com fio ficam ligados diretamente à central de alarme, e os sensores sem fio funcionam com baterias como fonte de alimentação e transmitem dados através de ondas de rádio. Alguns modelos de sensores oferecem a detecção de micro-ondas, sendo capazes de detectar de maneira mais precisa qualquer movimento no ambiente. Também podem possuir a função anti-mascaramento, que identifica bloqueios acidentais ou intencionais que por alguma razão possam enganar o sistema de detecção do sensor. Há a função PET, no qual evita a detecção da presença de pequenos animais e disparos desnecessários do alarme. Estes sensores também podem ser adaptados quanto ao nível de alcance, podendo ser ajustado para vários locais, oferecendo cobertura em diferentes ambientes. Princípios de construção. No caso, esse aqui, se eu não me engano, é o circuito de um sensor infravermelho para Arduino. Né? O princípio de construção, né, de fundamentos dele, podemos utilizar como base para os demais tipos de sensores infravermelhos.
De acordo com o circuito, temos o emissor ligado direto na alimentação com o resistor e o receptor ligado em uma ponta do amplificador, um amp-op, né? Que nesta configuração está atuando como comparador. Observe aqui que o fluxo de corrente nesse receptor causará uma queda de tensão no resistor R2, que é proporcional à intensidade de luz recebida e é justo a tensão dele, que está ligada na entrada não inversora do amp-op. Na outra ponta do amp-op, a entrada inversora, temos a ligação no potenciômetro, né, para ajustarmos a tensão de referência. Por fim, na saída do comparador existe um LED normal para indicar se o objeto foi detectado ou não. A aplicação do sensor infravermelho, né? Os sensores infravermelhos são muito utilizados, sejam em aplicações de movimento, comparação ou até mesmo como leitores. Podemos citar uso em segurança, como o sensor de barreira infravermelha, que eu já tinha mencionado. Também temos aplicações em alarmes e até mesmo sensor de presença para acionar luzes. No caso, esse primeiro é um sensor infravermelho industrial, né? Esse segundo é um sensor infravermelho que utilizamos muito em Arduino, né? Que podemos projetar um carrinho, né? Aquele seguidor de linha, né? Esse daqui já é um sensor de infravermelho de presença, né? No caso, são os sensores infravermelhos passivos, né? No caso, quando você entra em um determinado ambiente, ele identifica que você está ali, né? E acende a luz, por exemplo. E agora, eu vou deixar com vocês 2 vídeos para explicar os sensores ópticos e os sensores ultrassônicos. Um pouquinho sobre os sensores ultrassônicos industriais, quais são as suas funcionalidades e como que a gente pode estar especificando um sensor ultrassônico para um projeto de automação. Bom, qual é o princípio do sensor ultrassônico? Aqui eu tenho um sensor e um objeto. Quando eu ligo esse sensor, ele emite uma onda, ó, que bate no objeto e retorna. Quando retorna, dá a distância que esse objeto está da face do sensor, tá? Isso em questão de segundos e com precisão de milímetros. Então, novamente, ele emite a onda bate, reflete e volta no sensor. Esse é o princípio de funcionamento de um sensor ultrassônico, por isso que por isso do nome, né, ultrassônico, porque o princípio é através de ondas sonoras. Um animal que na natureza utiliza esse mesmo princípio é o morcego. Existem alguns modos de operação do sensor ultrassônico e é importante que a gente saiba a fim de especificar o mais correto quando a gente tiver um projeto de automação industrial. O primeiro modo é o modo janela, tá? Quando o sensor emite a onda, aqui eu estou colocando só o range, a área de atuação dessa onda que vai detectar o objeto, existe uma zona aqui logo no início que a gente chama de zona morta. Essa zona, todos os sensores ultrassônicos têm. É uma zona que não adianta você passar o objeto nessa região que ele não vai detectar nada. Ele começa a detecção só a partir da zona morta. Depois da zona morta é que ele começa essa detecção. O outro range que a gente tem aqui é a saída ligada. Então, no modo janela, a gente configura até onde o sensor pega. Depois disso, a gente não quer que ele pegue mais. Então, isso é possível configurar o sensor ultrassônico. Ele tem várias funções quando você adquire um. Na configuração dele, independentemente do fabricante, você consegue configurar ele para trabalhar no modo janela. Então, como que funciona aqui? Fora do modo janela, fora da saída ligada, desse range que eu configurei para ele detectar, ele vai ficar com a saída desligada. Então imagina o seguinte, um ultrassônico que tem um range de atuação de 8 metros, se você for usar ele numa aplicação de um tanque que tem 4 metros, você configura o modo janela a fim de que a saída fique ligada apenas nos 4 metros e despreze o restante, né? Então, se eu joguei o objeto aqui, ele deu a distância lá, no visor dele está 26, e se eu jogar o objeto aqui, ele não detecta nada, tá? Então esse tipo aqui de operação do modo janela, ele é muito comum para monitoramento de presença ou contagem de objetos em esteiras. O modo retroreflexivo é um outro modo de operação, então a zona morta é padrão para todos os modos, porque é uma característica do sensor ultrassônico, tá? Então eu tenho a zona morta, aqui eu vou configurar uma área de saída desligada,
aqui uma área de saída ligada e aqui uma área de saída desligada. Então, olha, é parecido com o modo anterior, só que você ainda tem mais um estágio, tá? Então, se eu jogar o objeto aqui, ele deu a distância, 26. Se eu jogar o objeto aqui, ele não dá nada. Se eu jogar o objeto aqui também, ele não detecta nada, tá? Então, esse é o modo retroreflexivo. Ele é muito aplicado em monitoramento do tamanho correto de garrafas, onde as mais altas ou menores são descartadas, tá? Então, esse é um tipo de aplicação que a gente pode estar usando o sensor ultrassônico. E o modo janela? O modo janela também, um padrãozinho da região morta, tá? No modo janela eu configuro um range de saída ligada, um range de janela e um range de saída ligada. Então, o que acontece aqui? Nesse saída ligada aqui, ele vai detectar. Ali no modo janela, ele não detecta. E aqui, ele detecta, tá? Então, notem que é parecido com o modo anterior, só que as configurações estão diferentes, né? Para que serve esse tipo de modo janela? Ele é muito aplicado quando a gente tem materiais difíceis de detectar, como espuma ou detecção de objetos com superfícies irregulares. Então, isso aqui é mais um modo de configuração que a gente pode colocar para o sensor operar, a fim de atender a nossa necessidade no projeto de automação. Formato do corpo dos sensores ultrassônicos, a gente encontra no mercado os formatos cilíndricos e a gente encontra no mercado também os formatos tipo bloco, tá? Tanto um quanto o outro, hoje em dia é muito comum encontrar no mercado. Como que a gente especifica um sensor ultrassônico? Primeiro tem que saber qual é o alvo que tem que ser detectado, né? A distância sensora, qual que é a distância que eu preciso. Então, se for uma medição de nível, qual o tamanho do tanque que precisa ter esse sensor ultrassônico, o tamanho do tanque que o range do ultrassônico precisa ter para poder fazer a medição. Então, isso é importante. As características de ligação, características elétricas, a gente precisa saber. A profundidade do sensor e o diâmetro dele para saber onde que a gente vai instalar, se é possível ou não. Ligação e características elétricas a gente vai ver no próximo slide. Bom, características elétricas. PNP ou NPN, o sensor tem que ser NA ou NF, né? Se for com saída analógica, é de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, né? Porque a gente consegue também no mercado hoje em dia sensor ultrassônico que mede a distância e só solta uma saída, NA ou NF, PNP ou NPN. Não necessariamente o ultrassônico precisa ter a saída analógica, porém é importante se você quiser ter a medição precisa de nível ou de distância, né? Alimentação, 24 volts, 110, 220 volts, qual é o tipo de alimentação que esse sensor possui? Então também é importante a gente saber isso aí. Ligação, os sensores hoje em dia que a gente encontra no mercado, eles podem vir já com cabo injetado. Se vier com cabo injetado, é cabo PVC ou PUR? Qual é o comprimento do cabo? Então isso é importante você especificar. Ou se não, ele vem com conector, então aí você compra o cabo à parte, né? Conector, a gente acha todos esses tipos aqui. O ultrassônico, a maioria a gente acha em 4 pinos, tá? Então ou é M12 4 pinos ou é M8 4 pinos, né? E o lado do sensor é a parte de conector, que é o macho que a gente fala, e o lado do cabo a gente tem a tomada fêmea, e aí no desenho ali a gente vê que é o buraquinho onde se encaixa os pinos do sensor, né? E aí a gente encontra também a mesma coisa. O que a gente mais encontra nos ultrassônicos são o M12 4 pinos e o M8 4 pinos. Vamos ver nesse vídeo os principais tipos de sensores ópticos industriais e como eles funcionam. Aqui eu tenho um sensor óptico fotoelétrico visto de forma externa. Quando eu olho internamente para ele, ele é composto por dois componentes básicos, que é o emissor e o receptor. O princípio é muito simples. O emissor emite um feixe de luz e quando esse feixe de luz bate em algum objeto e retorna para o receptor, ou seja, o receptor recebe esse feixe de luz, o sensor acusa a detecção. Dependendo do tipo do sensor fotoelétrico, o emissor e o receptor podem estar no mesmo corpo ou, dependendo do tipo, podem estar em corpos separados. Aqui no caso, eu aproximei um alvo, o feixe de luz rebateu no alvo e voltou ao receptor, o sensor atuou.
Existem basicamente três tipos. Vejamos o primeiro, o difuso. O difuso, aqui à vista externa, eu tenho o emissor e o receptor no mesmo corpo, o emissor emitindo um feixe de luz, o alvo se aproxima, ele refletiu no alvo e acusou no receptor o feixe, o sensor atuou. A característica básica do difuso é que o objeto reflete a luz. O segundo tipo de sensor é o retroreflexivo. O retroreflexivo ele já tem um componente adicional. Eu tenho o sensor e eu tenho o espelho prismático. Porque a luz, nesse caso, vai bater no espelho e voltar. Então eu tenho aqui o emissor e o emissor enviando a luz, e aí esse feixe de luz retorna para o receptor. Então até então o sensor está atuado. Quando eu aproximo o alvo bate, impede que essa luz reflita no espelho, e aí eu tenho a atuação do sensor. Tá? Então esse é o tipo retroreflexivo. E a principal característica dele é que ele necessita de um espelho prismático. O terceiro tipo é o tipo barreira. O barreira, eu já tenho dois componentes no sistema que atuam de forma ativa, sendo que um é o emissor e o outro é o receptor. Então, dos três tipos, é o único tipo em que o emissor e o receptor estão em corpos diferentes. E aí é mais simples ainda, o emissor emite o feixe direto para o receptor. Quando o alvo cruza esse feixe, ele atua. Então, a principal característica do sensor tipo barreira é que ele necessita de um transmissor e um receptor. Vejamos quais são as principais diferenças em termos de utilização entre esses três tipos. Então vamos lá, o difuso. Quais são os pontos positivos do difuso? Ele dispensa refletor, ele permite ajustes de detecção, então você consegue ajustar as distâncias e os ranges. Ele permite a detecção de objetos transparentes e opacos, e ele permite maior alcance quando você usa objetos claros. E as desvantagens? Ele é aplicado para distâncias menores que requerem menor reflexão. Então, quando você utiliza ele em distâncias menores, ele vai ter menor reflexão. E quando você aumenta um pouquinho a distância, ele vai requerer maior reflexão. Bom, o retroreflexivo, quais são os pontos positivos? Fácil instalação, corpo único e fácil alinhamento, permite ajuste de sensibilidade, objetos transparentes e opacos são fáceis de detectar. E as desvantagens? O espelho pode se sujar, menor alcance se comparado ao barreira e pode não detectar objetos brilhantes. E aí o terceiro tipo, barreira, quais são os pontos positivos? Detecta pequenos objetos a longas distâncias, atua em ambientes sujos, maior confiabilidade, menor manutenção. E as desvantagens? Eles são mais caros, duas conexões elétricas eles precisam, uma para o transmissor e uma para o receptor. O alinhamento do feixe é fundamental porque você tem que estar o sensor tem que estar bem alinhadinho, principalmente porque ele opera em grandes distâncias, e ele não detecta objetos transparentes. Então aqui são as vantagens e desvantagens dos três tipos. Em termos de aplicação, quando a gente vai especificar, como que a gente pode entender isso daí? Em termos de distância, eu tenho aqui um gráfico variando de 0 a 25 metros e onde cada um deles se encaixa. O difuso ele é utilizado para pequenas distâncias, na faixa de 0 a 2 metros. Já o retroreflexivo, eu consigo projetar um retroreflexivo, até 10 metros eu consigo utilizar. Acima disso, eu tenho que obrigatoriamente usar um de barreira, porque devido à potência do feixe, e aí eu preciso realmente de ter um para transmitir e um para receber, então eu tenho que usar o barreira. Lembrando que nesse ponto, quando eu uso barreiros, o custo ele tende a ser maior se comparado a um retroreflexivo, e em termos de custo também um difuso pode ser uma boa opção se você não precisar de longas distâncias, tá? Bom, em termos de formato do corpo dos sensores ópticos, eu tenho os formatos cilíndricos e eu tenho os formatos tipo bloco, tá? Aqui eu tenho o formato tipo bloco. Quais são as características elétricas quando eu vou projetar o sensor? Tanto para o bloco quanto para o cilíndrico. O meu sensor é PNP ou NPN? NA ou NF? Qual é a tensão de alimentação que eu vou ter que alimentar? É 24 volts, 110 volts ou 220 volts?
Então, quando a gente vai especificar o sensor, além de definir qual é o tipo que eu vou utilizar, eu preciso definir também as conexões elétricas, como que vai ser essas características, tá? Se é um NA, um NF e tipo de alimentação. Eu tenho um vídeo, a gente colocou um vídeo falando só sobre essas características, visto que elas são comuns, além dos óticos, elas são aplicadas a todos os outros tipos de sensores, tá? E a ligação? A ligação também é a mesma coisa. Eu vou ligar o meu sensor como? É um com cabo injetado? Esse cabo tem que ser de PVC ou PUR? Qual o comprimento do cabo? O conector elétrico é um conector M8, M12? Qual o tipo de cabo? PVC ou PUR? Então eu tenho que me atentar também a essas características físicas do sensor quando eu vou especificar o mesmo.